Glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 17. Primeiro livro de Samuel, capítulo 17. Não é um tema fácil de ser ministrado. Por isso eu vou tentar acabar antes das 22, eu prometo. Ou podemos dizer que eu vou até acabar, né, pastor Daniel? Glória a Deus, está escrito assim, 1 Samuel, capítulo 17, versículo 4. Quem não trouxe Bíblia, olha para mim aqui. Eu gostaria de pedir a você que você não conversasse. Não haveria necessidade alguma de eu te alertar concernente a isso, porque a Bíblia diz que quem tem sede, receba de graça da água da vida. Quem tem sede? Quem não tem sede não quer água. Então eu gostaria que você não conversasse se você tivesse sede de Deus essa noite, amém? Amém? Glória a Deus. 1 Samuel capítulo 17, versículo 4. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, era ele de Gate, que tinha a altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas. E era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. Trazia gregas de bronze por cima dos seus pés. E um escudo de bronze entre os seus lombos, e haste e uma lança. Era como um órgão de tecelão. E o ferro de sua lança, de 600 ciclos de ferro. Diante dele ia um escudeiro. E parou, e clamou às companhias, aos exércitos de Israel, e disse-lhes: para que saíres a ordenar a batalha? Não sou eu filisteus? Não sou eu um filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça até mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então sereis nossos servos, e nós os servireis. E disse mais o filisteus: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem, para que ambos pelejemos. Versículo 11. E ouvindo então Saul e todo Israel estas palavras dos filisteus, ou do filisteu, temeram muito. E ouvindo Israel com seu rei Saul essas palavras, do qual o filisteu falara, o filisteu Golias, tiveram muito medo. Avance comigo até o versículo 32. Então Davi disse a Saul: não desfaleça, aleluia, o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Não fiquei com o coração desfalecido, ó Saul, nem você e nem todo Israel, porque eu, o servo do rei, irei descer, irei pelejar contra ele. A narrativa bíblica, o relato bíblico, com base em algumas tradições, nos dá a envergadura, o tamanho de Golias como sendo de um ciclo. Mas se porventura você desconsiderar que alguns historiadores têm de pôr inclinação filosófica, respeitar conceito científico de tamanho humano, mesmo que, escute isso, esses tais cientistas e seus conceitos filosóficos desrespeitem totalmente que Jesus era Deus, que existia um Deus e que nós procedemos de uma criação e não de uma evolução. Então, mesmo para estudantes bíblicos, historiadores, tradutores,
há uma inclinação a acreditar no que a ciência diz acerca do tamanho de Golias. Mas, se nós nos aprofundarmos, irmos a fontes fidedignas, fontes primárias, vamos encontrar em inúmeras culturas, maias, incas, hebreus, a cultura hebreia, que um côvado não era apenas 75 centímetros, como eles querem nos fazer entender. O que eu estou querendo dizer a você é que Golias era muito maior do que muitos imaginavam. Existe uma tentativa gigante em fazer com que a Bíblia se encaixe na ciência moderna. Escute isso. Para fazer com que você, à medida em que o tempo passe, entenda que o milagre, as coisas que Deus fez, não foram tão gigantes, ou são para o tempo e não para o nosso, para o tempo histórico em que elas aconteceram. Escute. Se nós levarmos em consideração o que Deus já fez, os milagres que Ele fez, né, presbítero Léo? Viveríamos todos os dias das nossas vidas, mesmo em aflição, com uma esperança gigantesca no nosso coração, sabendo que Deus nunca perdeu uma única batalha. Escute, não há na literatura mundial, não existe nenhum único homem. Todos os homens que ousaram desafiar a Deus e a sua existência, escute, todos os homens que ousaram desafiar a Deus e a sua existência, ou foram terrivelmente envergonhados antes da sua morte, ou tiveram uma morte horrenda, porque se há uma coisa que Deus não permita que aconteça, é que um homem se levante e diga: Deus não é tão grande como dizem. Se tem uma coisa que Deus não permite e jamais permitirá, é que Ele, a sua grandeza e a sua glória seja ocultada do homem ao longo dos tempos. Uma pessoa individualmente pode escolher não acreditar em Deus. Você está aqui? Uma nação pode escolher não viver para Deus, como estatuto, como instituição, mas Deus jamais permitirá que o seu nome seja enterrado. Escute, olhe para mim. Nunca houve e nunca haverá um único tempo onde Deus não se mostrará como Deus. Não houve um único tempo em que Deus não regeu a humanidade. Pastor, não existe um intercâmbio, um momento em que separa o livro de Malaquias ao livro de Mateus, que tem 400 anos de silêncio. Sim, Deus não levantou profetas nesse tempo, mas Deus continuou sustentando a terra. Continuou cuidando de cada coisa. Continuou cuidando de cada situação. Queridos, eu preciso alertar você, e eu preciso te despertar sobre um fato muito importante. Você ainda vive debaixo da cobertura poderosa do Deus de Israel. Escute, se Deus, porventura, mostrasse a você, por um relapso de tempo, por um momento, por uma fagulha de tempo, sei lá, alguns segundos, se ele revelasse a você qual é a fúria do inimigo, o quanto Satanás trabalha para destruir você, por um instante você entendesse como Satanás trabalha, um pequeno instante, se você sentisse a fúria de Satanás por um instante, eu te garanto, queridos, que duas coisas poderiam acontecer. Você ficaria desesperado e saberia que só está vivo porque Deus está guardando você, ou morreria, tamanho pavor. Escute, mesmo para aqueles homens e mulheres que se renderam a Satanás, chamados bruxos, satanistas, amantes da nova era e coisas tais,
mesmo para esses, mesmo aquele homem que entrega a sua vida inteira a serviço de Satanás, Satanás odeia tanto esse homem, que só não o mata porque Deus não permite. O diabo, ele odeia você com muita fúria. E se pudesse ele despedaçaria você e a sua alma. Pastor, por que o senhor está falando isso? Para te fazer entender que se você está hoje seguro e em um porto seguro, é porque Deus tem guardado você. É porque Deus tem protegido você. É porque Deus tem guardado a tua casa. Deus tem preservado a sua alma. Nesse exato momento, milhões de pessoas estão caminhando a passos largos para o inferno. Nesse exato momento, uma alma entrou na condenação. Nesse exato momento, centenas de pessoas estão sendo ceifadas. Nesse exato momento, há êxodo de Satanás em alguns lugares. Nesse exato momento, Deus está com suas mãos guardando o seu povo. Nesse exato momento, Deus bradou do céu um decreto e disse: Satanás, eu te ordeno, não toque em nenhum dos meus filhos. Sinta o calor dessas palavras, que arrepia a tua alma. Quem disse, diz o Senhor, que eu perdi o controle? Mas Deus, eles são muitos. Mas Deus, eu estou sozinho. Mas Deus, eu não tenho mais forças. Mas Deus, eu não enxergo além. Deus disse: você irá às nações e falará tudo quanto eu disser. E Jeremias disse: Pai, eu não posso, porque eu não sei falar, porque ainda sou um menino. E Deus disse: Jeremias, não diga que você é um menino, porque tudo quanto eu ordenar, você dirá. E aonde quer que eu mande, você irá. E todas as nações saberão que eu sou teu Deus. E eu estou com você. Escute, Jeremias vivia no berço da idolatria. Israel estava afundado. Relatos bíblicos dizem que ninguém ouviu o que Jeremias falava. Jeremias vivia entre a morte e a vida todos os dias, porque apregoava ao Senhor. E mesmo assim, pastora Fernanda, ele pregou tudo aquilo que Deus disse que deveria pregar. E ele foi para onde Deus disse que ele deveria ir. E ele viveu tudo aquilo que Deus disse que ele deveria viver. Escute, tudo aquilo que Deus disse que deveria acontecer acerca de você, acerca da sua casa e acerca da sua família, não importa a condição climática, não importa a condição humana, não importa a condição nacional, não importa as guerras, não importa o tempo, não importa as endemias, a pandemia, não importa o inferno, não importa os anjos, não importa nada, porque aquilo que Deus disse que iria acontecer, vai acontecer, e não há ninguém capaz de impedir. Escute, existem coisas que são de cunho, de responsabilidade de uma nação, e há coisas que são de responsabilidade de um homem, e às vezes o ato de uma pessoa é capaz de mudar toda a sua casa. Às vezes por um ato de coragem seu, todas as coisas na sua casa começam a ser transformadas. Talvez as coisas não começaram a se mover a seu favor, porque você não tomou uma postura, porque você não fez diferente daquilo que vem fazendo todos os dias, porque você não se opôs, porque você aceitou o pecado, porque você aceitou a afronta, porque você aceitou a condição, porque você se amedrontou,
porque você aceitou o diabo dizer para você que você vai perder por 40 dias. Por 40 dias o filisteu desceu e disse: me dá um homem, não tem ninguém de coragem nessa nação. Eu sou o servo de Dagon, onde está o Deus de Israel? Cadê o teu Deus? Cadê tua coragem? Cadê suas línguas estranhas? Cadê suas profecias? Cadê suas orações? O seu jejum não subiu? Onde está a tua fé? Onde está a tua coragem? Onde está a revelação de Deus acerca da tua alma? Onde está tudo aquilo que Deus disse que iria fazer na sua vida? Aonde está o selo e a marca de Deus em você? 40 dias ele vem apontando. E quanto tempo você vem escutando isso? E vem aceitando, e vem se acovardando? Será que não é hora de dizer um basta? E se levantar e falar: chega! Na minha casa não. Chega! Na minha família não. Chega! No meu trabalho não. Na minha escola não. Chega! Toda grande revolução começa com um homem ou uma mulher. Toda mudança de história começa com alguém. Sempre haverá um Golias disposto a se levantar contra você. E se você quiser e tiver fé nas mãos de Deus, você será sempre o Davi. E nas tuas mãos sempre haverá uma pedra. Sempre haverá uma pedra. E você diz: eu não sei manusear essa pedra, Deus. Deus diz: apenas atire. Apenas confie. Apenas lance. Apenas faça. Apenas não se renda. Apenas não se acovarda. Apenas se lembre. Escute, uma coisa que as pessoas o cristão não tem notado e tem desprezado, um fato muito importante. Deus colocou uma árvore no Éden, sim ou não? Colocou muitas, mas uma em especial, sim ou não? E disse para Adão não comer do fruto dessa árvore, sim ou não? Ele comeu? Ele comeu? Ou não? Adão comeu ou não? Sim. As pessoas desprezam o fato de que Eva não condenou o homem. Adão sim. Deus não disse para Eva, disse para Adão. Adão era o cabeça. Satanás sabia que tinha que condenar Adão, porque senão haveria um rompimento em Eva. Não havia rompimento em Eva, houve rompimento em Adão. Se Adão dissesse a Eva: não quero, Deus perdoaria e Eva, a humanidade seguiria limpa. Acredite, porque a semente de Adão. A semente de Adão. Assim como por um homem, Adão, veio o pecado. Adão, você está aqui? Está me ouvindo? Escute. Depois de tudo ocorrido, Adão comeu o fruto proibido. O pecado tendo adentrado a terra. Escute isso é muito forte, muito poderoso, queridos. Deus desceu e deu sentenças, sim ou não? Sentença ao homem: vai morrer. Não viverás eternamente comigo. Você está aqui? Sentença à mulher: além da sentença que recaiu ao homem, terá dores no parto. E algumas outras cocitas mais. Você está aqui? Você está aqui? Mas tem uma sentença que é a mais importante de todas. Deus disse: você pensou que iria condenar a humanidade para sempre? Mas para você, ó Satanás,
Se levantará um que esmagará a sua cabeça. Se levantará um homem, nascido de mulher, cujo nome é Jesus, que ele libertará o meu povo dos pecados, que ele trará de novo os meus filhos para mim, que ele vencerá desde esse dia, queridos. A única coisa que nós, como povo de Deus, estávamos marcados e fadados a viver era a vitória. Não havia nenhum decreto além de vitória para o povo de Deus. Me diga uma única vez, um único relato em que o povo viveu para Deus e perdeu uma batalha. Você está preocupado? Não sei se eu posso falar isso. Não vou falar. Não vou falar. Não vou falar, não posso. Deus me revelou o coração de uma pessoa, eu ia falar, mas aí seria minha parte, não era da parte dele. Eu vou ouvir a voz do Espírito Santo. Mas ele mandou dizer para você: você está preocupado muito mais do que devia. As suas preocupações tomaram o seu lar. Meu Deus, tomaram teus filhos. E você não tem enxergado tudo aquilo que eu prometi para você. Mas Deus diz para você nesta noite que pensou em desistir essa semana. Porventura eu deixei você em algum momento? Por acaso, diz o Senhor, quando foi que eu te deixei? Quando foi que eu te neguei a minha presença? Quando foi que eu te neguei o meu Espírito? Quando foi que eu te neguei a vitória? Olha para trás, todas as batalhas que você venceu, foi eu que venci por você. Olha para trás e veja o que aconteceu. Foi eu que estava lá fazendo você vencer. Olha para trás e tudo aquilo que aconteceu com você, as coisas que você percebeu e as vitórias que você não percebeu, foi eu, o Senhor, que fiz por você. Foi eu que fiz por você. Foi eu que venci por você. Desceu ele pela última vez. Repitam comigo, pela última vez. Alguns vão viver isso nessa noite. Está aqui? Outros não. Por quê, pastor? Porque está com uma voz de quem não comeu feijão. Eu vou te dar uma nova oportunidade. Respira fundo. Escute. Nós aqui nesse altar temos um temor enorme da parte do Senhor. Você está aqui? Temor de falar aquilo que Deus disse para a gente falar. Alô? Para que a gente não fale aquilo que a gente quer falar. Você está aqui? Sim ou não? Para que isso se cumpra na sua vida. Por que você está falando isso, pastor? Porque eu vou te dar uma direção nessa noite. Uma direção que vem do altar do Senhor. Você está aqui? E espero que você seja o Davi nessa noite. E não seja Saul e os seus demais. Você está aqui? Vai precisar de coragem. Isso, bebe água, respira. Escute. Eu quero que aquele que sabe que foi chamado para vencer, levante a mão. Meu Deus. Quem foi chamado para vencer? Sua mão está muito baixa, com a espada tão baixa assim, não tem como você acertar o inimigo. Isso, espada para cima. Se o inimigo vê você com a espada para baixo, ele vai para cima de você. Ele vai achar que pode. Mas se ele vê você com a mão levantada, com a espada embanhada, ele vai falar: epa, isso aí tem poder. E tem poder de Deus nele, não vou não. Isso. Só quem sabe que foi chamado para vencer. O filisteu com a mão levantada, o filisteu desceu e ficou ofendendo todos os dias. Mas você, mulher e homem, o Davi de Deus, disse o seguinte:
Basta! Basta! Quem ele pensa que é para afrontar o exército de Deus? Para afrontar um homem e uma mulher de Deus? Quem o diabo pensa que é para querer levar a minha vida, a minha casa, a minha família, as minhas coisas, para me levar à depressão, à tristeza e à angústia? Com a mão levantada, você vai dizer assim: a partir de hoje, basta. Eu descerei e batalharei pela minha família, pela minha casa, pela minha vida, pela minha nação, e declaro: eu tenho uma aliança com Deus. Eu sou o Davi desse novo tempo. Tenho em minhas mãos uma funda, 5 pedras. Tomei uma delas, preparei e vou lançar. Sai da frente, gigante! Sai da frente, gigante! Lança! Oh! Aleluia! Glória! 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 Davi pegou e a literatura mais próxima da realidade, queridos. Eu já li de tudo, acredite. A literatura mais próxima da realidade, que contém nos livros históricos mais antigos e de fontes primárias, nos relatam o porquê Davi pegou 5 pedras. Eu passei anos sem entender e encontrei embasamento no livro de Isaías para falar sobre os Espíritos de Deus. Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Era uma analogia a isso, mas não era só por isso. Até mesmo os sumérios, os egípcios, conhecem a história. Eles sabiam que os filisteus não tinham um rei gigante, não tinham um soldado gigante, eles tinham 5. 5. Além de Golias, o soldado, havia outros 3 reis e um líder, uma pessoa importante, talvez um primeiro-ministro. Eram 5 gigantes. Pastor, o que quer dizer isso para nós? Davi pegou 5 pedras e eram 5 gigantes. Davi saberia muito bem que cada uma pedra lançada seria a derrota de um inimigo. Não pegou 10 para ter 2 chances. É uma chance. O inimigo só tem uma chance contra você. Qual é, pastor? Quando você deixa de acreditar. Quando você acredita, não há chance para ele. 3 pessoas tomaram posse. Aleluia. Vou falar de novo. O inimigo só tem chance quando você diz: eu não acredito mais. Mas quando você diz: eu creio, escute, ele não tem chance nenhuma. Me ajude a pregar. Fala para a pessoa que está do seu lado: o inimigo só tem uma chance. É se porventura você não usar a sua pedra, que é a sua fé em Deus. Se você usar a fé, a derrota dele é garantida. Aleluia. Você tem que acreditar. Pastor, está difícil, está apertadinho. Se está muito apertadinho, fique tranquilo. Logo, logo as coisas vão mudar. É que está perto de você vencer. Alô, você está aqui? Escute, tem uma outra revelação de Deus para você nessa passagem. É muito forte. Eu quase pulei de alegria quando Deus me revelou. Talvez você nunca tenha ouvido isso. Escute. É uma palavra de revelação. Davi pegou 5 pedras, derrubou um gigante. Sim ou não? Sim ou não? Outros 4 fugiram. Sim ou não? Não há narrativa bíblica que diz que eles foram alcançados e foram mortos. Talvez sim.
mas eles saíram de cena. Você está aqui? Acredite, Davi usou a fé futurística. Davi não esperou viver a luta para crer. Davi disse: pegarei 5, derrubarei o primeiro. Se porventura os outros 4 vier, derrubo os 4. Se porventura todos os filisteus vier, eu venço os filisteus. Se porventura todo o exército vier, eu venço o exército. Pastor, tem uma prova bíblica para isso? Tem. Salmo capítulo de número 2. Senhor, não temerei ainda que 10.000 pessoas de um exército se levantem contra mim. 10.000 contra um homem. Davi disse: Senhor, eu não terei medo, ainda que milhares se levantem contra mim. Davi sabia que ele iria vencer, não importa as circunstâncias. Você quer ser uma pessoa sempre pronta a vencer? Você quer ver a tua fé crescer? É você dizer todos os dias, ainda que esteja passando um momento difícil, não importa o que venha, eu irei vencer. Não importa o que aconteça, eu irei vencer. Eu peguei 5 predas, vou usar uma nessa dificuldade, mas tenho 4 de reserva. Não importa o que aconteça, não importa o que venha, não importa as lutas, eu já venci muitas, eu já venci inúmeros combates. Se eu cheguei até aqui é porque Deus me fez vencer. Então, sem dúvida, eu irei vencer as próximas lutas, eu irei vencer as próximas dificuldades. Escute, a sua fé só vai crescer até chegar próximo da metade de um grão de mostarda. Se você entender isso, entender essa revelação, isso que é o que a Bíblia diz: viver de vitória em vitória, de fé em fé. É não se preocupar com o que vem, é a certeza de que você vencerá. Diga assim comigo: eu sei o que estou passando. Eu sei que Deus está comigo e vencerei. Tenho certeza que ainda que se levantem milhares contra mim, eu fui eleito, eu fui escolhido, eu fui escolhida. Vou vencer, vou vencer. Aleluia, se coloque de pé. Glória! Cadê o grupo de louvor? Vamos adorar a Deus. Escute, não existe na literatura bíblica um único acontecimento que declarou derrota ao povo de Deus, estando eles vivendo na fé. Você está aqui? Olha para mim. Não ouve. Acredite, eu já li de capa a capa, algumas poucas. Não há. Sabe qual é a chance de você perder vivendo na fé? 0. Escute, aí vai uma revelação de Deus para você que está aí no fundo. Quem disse para você que você precisa de recursos? Quem disse para você que você precisa de grandes habilidades? Quem disse para você que o seu futuro é incerto? Meu Deus. Quem disse para você que você caminha sozinho? Não fui eu que te chamei, diz o Senhor. Então confie que eu cuidarei de todas as coisas. Igreja do Senhor, oh, Xaramanai, Caraçou, Igreja viva do Altíssimo, assim diz o Senhor para você: quando o Egito estava em chamas, quando eu puni o Egito com um grande castigo por escravizar meu povo, nem um fio de cabelo dos meus foram tocados.
ainda que todo o inferno se levante contra a igreja do Senhor. Assim diz o Senhor para você: você não será tocado, você não será atingido, você viverá as bênçãos de Jesus sobre a tua vida. Você viverá como igreja poderosa e você em Jesus está avançando. Oribe Calabás. Tenha em mãos a sua funda e a sua pedra. E comece a declarar nessa noite a vitória sobre essa luta, sobre essa dificuldade. Pastor, não tem como. Tudo bem, não tem problema, você não está enxergando, mas Deus já está vendo. Pastor, não tem lugar, não tem jeito, não tem saída. Eu já tentei de tudo, ótimo, que bom que você tentou de tudo. Chegou a hora de você confiar e deixar Ele fazer aquilo que Ele se propôs a fazer, que é cuidar de você como filho. Hoje nós vamos adorar ao Senhor com todo o nosso coração. O cântico de Davi, o cântico de quem venceu, de quem nasceu para vencer, de quem foi chamado para vencer. Nabashorikandalabas.